Você já parou para pensar que talvez tudo o que te disseram sobre treinar esteja errado? Falam que você precisa de uma ficha com 30 exercícios, que precisa isolar cada músculo com 3 séries de 15, que precisa viver cansado, suando em 5 aparelhos diferentes. Mas e se eu te mostrasse que dá para treinar o corpo inteiro? Sim, todos os músculos, com apenas um movimento por exercício? E o melhor, com 6 movimentos no total. Parece bom demais para ser verdade, né? Eu também achei. Até ver os resultados aparecendo. Mais força, mais explosão, mais mobilidade, menos dor, menos tempo, menos enrolação. E quando você entende o porquê disso funcionar, tudo muda. Porque não é sobre treinar mais, é sobre treinar melhor. A real é que a maioria das pessoas treina errado. Faz movimento que o corpo não reconhece. Exercício que parece bonito no espelho, mas não serve para nada na vida real. E aí vivem estagnados, treinam há anos e continuam com o mesmo shape, o mesmo desempenho, a mesma dor nas costas. Sabe por quê? Porque tratam o corpo como um monte de peças soltas, em vez de entender que ele foi feito para funcionar em cadeia. Como uma máquina de guerra que responde em bloco. E quando você ativa essas cadeias com movimentos compostos, de impacto real, o resultado vem. E vem rápido. Esses 6 exercícios que você vai ver hoje têm um objetivo claro: transformar o seu corpo inteiro em uma unidade de força funcional. Cada movimento foi escolhido com base em eficiência biomecânica, transferência atlética e capacidade de ativação muscular total. Não é estética por estética. É performance com propósito. Se você sente que está treinando no automático, sem evoluir, se já perdeu a motivação porque os resultados não aparecem, ou se vive dizendo que não tem tempo para treinar como gostaria, esse vídeo pode virar a chave. Literalmente. E olha, eu vou ser direto. No exercício número 4 tem um erro que 90% das pessoas cometem. E é por isso que elas travam, mesmo achando que estão fazendo certo. Não pula essa parte por nada. Aqui, você não vai encontrar promessas vazias, nem treinos milagrosos. Vai encontrar ciência aplicada, movimento inteligente e um caminho direto para sair do platô e construir um corpo forte de verdade, sem precisar viver dentro da academia. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Thruster, o movimento que não perdoa. Se você tivesse que escolher só um único exercício para treinar o corpo inteiro, de verdade, qual seria? A maioria vai direto nos clássicos: agachamento, supino, levantamento terra, mas poucos conhecem o poder bruto do thruster. E sinceramente, quem sabe usar esse movimento não precisa de muito mais coisa. O thruster é o tipo de exercício que coloca o seu ego no lugar e o seu corpo no modo sobrevivência. Ele junta 2 dos movimentos mais exigentes da musculação: o agachamento frontal e o desenvolvimento de ombro. Só que executados numa sequência explosiva, sem pausa, sem alívio, sem espaço para respirar. É como se você estivesse pegando 2 armas pesadas e disparando ao mesmo tempo, de baixo para cima, da base ao topo. Os quadríceps e glúteos empurram com força, o core trava tudo no centro e os ombros finalizam o ataque. É corpo inteiro em sincronia, músculo por músculo, cadeia por cadeia. E o que muita gente não percebe: o thruster não é só força muscular, ele é condicionamento no talo. Eleva a frequência cardíaca, coloca sua respiração para correr atrás do prejuízo e transforma o exercício de força em um verdadeiro desafio metabólico. É o tipo de movimento que você termina suando, tremendo e sorrindo de raiva. Mas tem um segredo aqui que separa quem evolui de quem se frustra. O thruster só funciona quando o movimento é contínuo. Não adianta agachar, parar, pensar, respirar e depois empurrar. Não, é um fluxo, um só movimento. Quando bem feito, o thruster parece uma onda, que começa no chão e explode lá em cima. E é aí que a maioria trava, porque querem impressionar com peso. Querem parecer fortes antes de serem fortes. E o resultado? Coluna arqueada, joelho colapsando, ombro sobrecarregado. Um thruster mal feito é convite para lesão, mas um thruster bem executado é um dos maiores construtores de força funcional que existem. Se você está começando agora, foca na forma. Pega 2 halteres médios, faz 3 séries de 8 a 10 repetições, com controle e qualidade. Conforme a coordenação e a força melhorarem, você pode adicionar carga, aumentar o volume ou brincar com variações como o thruster pausado,
onde você segura o agachamento por 2 segundos antes de subir. E aí, meu amigo, o bicho pega. Esse é o tipo de exercício que ensina o corpo a se integrar. Não tem como fazer thruster com o corpo dividido. Ou tudo funciona junto, ou não funciona. E é exatamente isso que o torna tão eficiente. Mas isso é só o começo. Porque no próximo exercício, você vai descobrir como gerar força explosiva do jeito certo e ativar músculos que você nem sabia que tinha. 2. Kettlebell Swing. A explosão que muda tudo. Se o thruster é brutal pela combinação de força e fluidez, o Kettlebell Swing é puro dinamite. É aquele movimento que parece simples, até você tentar fazer de verdade. E aí, quando acerta o ritmo, sente uma explosão muscular que começa nos glúteos e termina no suor escorrendo do seu queixo. O swing não é só mais um exercício com peso. É um ataque direto à sua cadeia posterior. Glúteos, posteriores de coxa, lombar, core, ombros, tudo entra em ação. E o mais interessante? Você nem precisa pensar em contrair nada. O movimento em si já obriga o corpo a reagir com força, velocidade e estabilidade. E sabe o que é mais insano? Ele mistura força com condicionamento de um jeito que poucos exercícios conseguem. Você faz 20 repetições e parece que correu uma maratona. Seu pulmão arde, seu coração dispara e sua mente entra em modo de sobrevivência. Tudo isso com um único peso balançando para frente e para trás. Mas olha só, o Kettlebell Swing não é um agachamento com balanço, nem é um levantamento de ombro disfarçado. Ele é um movimento de extensão violenta de quadril. É como se você estivesse tentando chutar uma porta para frente usando a força dos glúteos. O peso não é levantado, ele é impulsionado. E é aqui que todo mundo erra, porque tentam puxar com os braços, ou transformam em meio agachamento, ou curvam a lombar. E aí, já era. Perde o efeito. Piora o desempenho. E o pior, arrisca a lesão. Quer fazer do jeito certo? Flexiona levemente os joelhos, trava o abdômen, faz o famoso hip hinge, aquele movimento de empinar o quadril para trás, como se fosse fechar uma porta com o bumbum, e explode para frente. A força começa nos glúteos, passa pelos posteriores e projeta o kettlebell até a altura dos ombros, sem esforço no braço. Começa com 3 séries de 10 a 15 repetições. Use um kettlebell moderado, algo entre 8 a 12 quilos para mulheres, 12 a 16 quilos para os homens. Quando sentir que o movimento está fluindo, pode brincar com mais peso, mais volume, ou até com a variação unilateral, que exige muito mais do core e da coordenação. E aqui vai um macete de ouro. Não segure o ar. Respire de forma explosiva junto com o movimento. Solta o ar quando o peso sobe. Inspira na descida. Isso ajuda a manter o ritmo, o foco e a estabilidade. Com o Kettlebell Swing, você não só constrói músculos, você constrói potência. Aquele tipo de força que você sente quando pula, corre, salta ou dá um sprint. E o melhor, tudo isso com um movimento que parece simples, mas muda o jogo. E falando em controle, força e mobilidade ao mesmo tempo, o próximo exercício vai te mostrar como misturar tudo isso em uma transição perfeita entre força e alongamento ativo. Se prepare. 3. Push-up to downward. Dog. Força e mobilidade num só movimento. Se tem um exercício que vai fazer você repensar tudo o que aprendeu sobre aquecimento, alongamento e força, é esse aqui. O push-up to downward dog é o tipo de movimento que parece leve, mas surpreende até quem treina pesado. Na primeira repetição, você acha que está só fazendo uma flexão. Na segunda, já percebe que o corpo inteiro está sendo ativado. Na terceira, vem o estalo. Esse movimento mistura força, mobilidade e controle de uma forma que poucos exercícios conseguem. É como se fosse uma conversa entre tensão e liberação. E o corpo responde em todos os níveis. Durante a flexão, peito, ombros, tríceps e core trabalham pesado. Mas assim que você empurra os quadris para cima e entra na posição do downward dog, o jogo vira. Agora é alongamento profundo nos posteriores de coxa, nos glúteos, na lombar e até nas panturrilhas. É como apertar e soltar ao mesmo tempo. E o efeito disso? Liberação de tensão, melhora da consciência corporal e ativação muscular em dobro. E o mais insano, esse exercício ainda te ensina a respirar certo. Você inspira na descida, expira na subida e, sem perceber, está sincronizando o movimento com a respiração. Resultado? Mais foco, menos ansiedade e uma sensação absurda de controle do próprio corpo. Mas como todo exercício bom, a maioria faz errado. Deixa o quadril despencar na flexão. Sobe sem controle.
joga o peso para os ombros no alongamento. E aí o que era para ser integração vira compensação. Quer fazer do jeito certo? Comece na posição de prancha alta. Faz uma flexão com o tronco reto. Desce até encostar o peito no chão, ou quase isso. E na volta, empurra os quadris lá para cima, formando um V invertido com o corpo. Os calcanhares não precisam encostar no chão, mas têm que apontar para ele. A ideia é gerar o máximo de extensão possível, sem perder a firmeza. 3 séries de 6 a 8 repetições, com 2 ou 3 segundos de permanência no Downward Dog, já vão mudar sua percepção de corpo por completo. Conforme a mobilidade e força melhorarem, pode adicionar mais tempo no alongamento ou testar a variação com uma perna elevada. Aí, o core entra com tudo para manter o equilíbrio. Esse é o tipo de exercício que melhora sua força sem sobrecarregar, que alonga sem relaxar demais, que conecta corpo e mente de forma sutil, mas poderosa. E o próximo exercício? O próximo é aquele que muita gente ama odiar. Mas quando você entender por que ele funciona tão bem, vai mudar sua relação com ele para sempre. 4. Burpee. O inferno funcional que te salva burpee. Só de ouvir esse nome, muita gente já revira os olhos. Porque sim, ele cansa, ele dói, ele castiga. Mas tem um motivo para esse exercício ser odiado por tantos e amado por quem realmente entende de performance. O burpee é um dos movimentos mais completos e ao mesmo tempo mais brutais do treino funcional. E a explicação é simples. Ele ataca tudo: força, resistência, coordenação, explosão, mobilidade e controle corporal. É você contra o chão. E o chão, meu amigo, nunca perdoa. E sabe o que é mais impressionante? Estudos mostram que 30 segundos de burpee podem acelerar seu metabolismo por até 24 horas. É o chamado efeito EPOC, aquela queima prolongada de calorias causada por treinos intensos. Ou seja, você faz burpee hoje e seu corpo ainda está queimando amanhã. Mas não é só isso. O burpee treina seu cérebro. Ele exige que você pense rápido, reaja rápido e mova o corpo inteiro de forma integrada. 1 segundo de distração e o movimento desaba. E quando você aprende a fazer isso bem, ganha mais do que condicionamento. Ganha controle. Agora, quase todo mundo faz burpee errado. E não é pouco. Tem gente que transforma o movimento numa sequência desleixada de pulos e flexões pela metade. Outros não respiram direito, travam a lombar ou usam só os braços para compensar a falta de força no core. Resultado? Lesão, frustração e raiva do exercício. Mas quando você acerta, tudo muda. Você começa de pé, desce com controle até o chão, empurra os pés para trás com velocidade, faz uma flexão bem feita, retorna para a posição de agachamento e explode para cima com um salto firme. Isso, repetido várias vezes, cria um ritmo de esforço total com pouco tempo de descanso e um gasto energético absurdo. Se você está começando agora, não precisa fazer o burpee completo de cara. Começa com a versão sem flexão ou sem salto. 3 séries de 5 a 10 repetições já são o bastante para te mostrar o poder desse movimento. Conforme sua resistência aumenta, aí sim você começa a colocar tudo junto. O pulo, a flexão, a transição rápida. E aqui vai um ponto de ouro. No burpee, o segredo não é velocidade, é fluidez. Você não precisa parecer um atleta de CrossFit desde o início. Só precisa manter a técnica. A velocidade vem depois. O burpee é aquele exercício que testa sua vontade. Quando o corpo quer parar, é ele que te mostra até onde você consegue ir. E acredite, você aguenta mais do que pensa. Mas calma, ainda não acabou. O próximo exercício parece simples. Mas quando você sentir a perna queimar como se tivesse corrido uma montanha inteira, vai entender por que ele tá nessa lista. 5. Sled. Push. A máquina de guerra sobre rodas. Se o burpee mexe com o psicológico, o sled push destrói o físico. Esse é aquele exercício que você olha e pensa, tranquilo, é só empurrar. Mas bastam 5 metros para entender que não é só força, é brutalidade controlada, é guerra muscular, é o caos da performance concentrado num único movimento. O sled push transforma o chão numa pista de combate. E cada passo que você dá empurrando aquele trenó, seja com placas de peso ou pneus gigantes, ativa tudo. Quadríceps, glúteos, posteriores, core, ombros, braços, até a sua alma entra no jogo. E o mais insano é o que ele faz com o seu coração. Em poucos segundos, a frequência dispara. A respiração vira ofegante. O corpo inteiro entra em estado de alerta. Porque aqui não tem descanso,
Não tem ponto de alívio como no agachamento ou no supino. É força contínua. É potência constante. É o tipo de movimento que transforma um treino em sobrevivência. Mas diferente de outros exercícios intensos, o sled push tem um diferencial poderoso. É de baixo impacto. Isso significa que você pode detonar as pernas sem agredir as articulações. Sem pular, sem choque, sem pancada. Perfeito para quem quer treinar pesado sem se machucar. Agora, para colher todos esses benefícios, tem que fazer certo. A postura é tudo. Ombros travados, braços estendidos, tronco levemente inclinado à frente, formando uma linha reta dos calcanhares até a cabeça. O ângulo do seu corpo define qual grupo muscular vai sofrer mais. Quanto mais inclinado, mais glúteo e posterior entram. Mais ereto, mais os quadríceps gritam. Os passos devem ser curtos, rápidos e firmes. Nada de passinho desleixado ou pé arrastando sem propósito. O contato com o chão tem que ser agressivo. Você está empurrando uma carga que quer te parar, e sua missão é mostrar que ela não manda em nada. Comece com uma distância de 15 a 20 metros. 3 ou 4 séries com um peso moderado já vão te deixar com as pernas tremendo. Conforme evolui, aumenta o peso, reduz o descanso ou faz trechos mais longos. Só não caia na armadilha de usar os braços para empurrar. Isso aqui é perna e core, em primeiro lugar. Ah, e nunca prenda a respiração. Isso vai te matar em segundos. Respiração curta, ritmo controlado e foco total no movimento. O sled push é mais do que um exercício. É um teste de resistência mental. Um desafio para saber se você aguenta terminar o que começou. E a resposta certa é sempre a mesma. Abaixa a cabeça e empurra. E agora, para fechar com chave de aço, vem um movimento que todo mundo subestima, mas que ativa cada músculo do seu corpo e ainda melhora a postura, equilíbrio e força de preensão. Se prepara, porque o próximo é traiçoeiro. 6. Farmer's Walk. A simplicidade que castiga. O Farmer's Walk é o tipo de exercício que você olha e pensa: sério que é só isso? Até fazer, porque esse aqui não grita, ele não pula, não tem barra voando. Mas quando você termina a primeira série, parece que foi atropelado por um caminhão invisível. Do lado de fora é simples, segurar peso e andar. Mas por dentro é caos total. Cada músculo do corpo se ativa para manter você em pé. Antebraços seguram, trapézio queima, ombros travam, core se contrai, pernas estabilizam. Até os músculos do pé e tornozelo entram no jogo. Tudo isso, ao mesmo tempo, sem descanso. E é aí que está o segredo. O Farmer's Walk não é só sobre força, é sobre integração muscular. Ele força seu corpo a funcionar como uma unidade sólida. Nada de músculos isolados. Aqui é tudo conectado, tudo respondendo junto. É como se seu corpo inteiro tivesse que fazer um pacto de resistência para não desmontar no meio do caminho. Além disso, esse é um dos melhores exercícios para melhorar postura e força de preensão. 2 fatores que dizem muito mais sobre seu desempenho do que você imagina. Se você tem dificuldade em segurar peso, manter a coluna ereta ou estabilizar o core em outros movimentos, o Farmer's Walk resolve isso na marra. Mas tem que fazer certo. Postura é a chave. Ombros para trás e para baixo, como se estivesse segurando uma moeda entre as escápulas. Braços estendidos ao lado do corpo, sem dobrar o cotovelo. Pescoço neutro, olhar à frente. Abdômen travado. Passos firmes, curtos e controlados. E aqui vai uma sacada ninja. Alternar trechos de caminhada rápida com trechos lentos intensifica ainda mais o estímulo. Caminha 10 metros num ritmo forte. Depois, mais 10 bem devagar, sentindo cada passo e cada contração. Isso ativa fibras diferentes e gera um nível de fadiga neuromuscular que poucos exercícios conseguem replicar. Comece com 30 a 40% do seu peso corporal, somando os 2 lados. 3 a 4 séries de 20 a 30 metros já vão fazer sua pegada reclamar. E à medida que evolui, aumenta a carga ou a distância. Só não sacrifique a postura. Nunca. O Farmer's Walk é o tipo de exercício que constrói aquele shape silencioso. Não é o que chama a atenção no treino, mas é o que te dá base, força real, estabilidade, resistência e o melhor, é simples, acessível e brutalmente eficaz. E se você achava que só dava para evoluir com máquina, cabo e planilha de academia, agora sabe que com peso na mão e propósito no treino, dá para transformar tudo. E aí? Ainda acha que precisa de 30 exercícios diferentes para ter resultado?
Hoje você viu que, com apenas 6 movimentos, é possível ativar o corpo inteiro de forma inteligente, brutal e eficiente, sem perder tempo, sem depender de aparelhos e sem mais desculpas. Cada um desses exercícios foi escolhido por um motivo. Eles fazem o que a maioria dos treinos modernos esqueceu. Ensinam o corpo a funcionar como um sistema. Força real, estabilidade, resistência, mobilidade. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E se você prestar atenção, tem algo ainda mais poderoso aqui. Todos esses movimentos exigem conexão com o corpo. Não dá para fazer no automático. Eles obrigam você a estar presente, a sentir, a controlar, a evoluir com consciência. Agora, o próximo passo é seu. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual desses exercícios vai entrar na sua rotina a partir de hoje. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E lembra, o melhor treino do mundo não serve de nada se você não colocar em prática. Então volta aqui, assiste de novo, pega os detalhes e faz. Porque o corpo que você quer está do outro lado da consistência, não da complexidade.